Fala pessoal, estamos começando mais um Podcachu. Eu sou Igor Ventura, fundador e host aqui do Podcachu. E hoje eu tô com o Alexander. Alexander que vai começar aí na nossa tradicional rotina, contando um pouco da sua história de vida. Conta aí um pouquinho sobre você, o que te fez chegar até aqui. Então, galera, tudo bem? Meu nome é Alexander Dias, eu sou residente de Cachoeiras desde que me entendo por gente. É uma cidade que eu amo de coração. Eu sou do bairro da Cidade Alta, famoso Morro do Kleber. E assim, a minha trajetória ela é uma trajetória bem comum, né? Não tem nada de extraordinário. Eu sou um trabalhador médio, trabalhei no comércio da cidade por muito tempo. Sou estudante atualmente na UF, né? Pretendo seguir uma carreira acadêmica aí bem longa, então eu vou estar sempre estudando. Faço arquivo e assim, atualmente sou arquivista, eu presto serviço para a empresa, a gente faz gestão de acervos. Normalmente são acervos públicos, acervos do MPF, acervos do MPRJ. Então esse contato político ele acaba sendo natural, porque a gente vê todo tipo de coisa, fala sobre todo tipo de coisa. Uhum. E é meio que isso, a minha jornada, assim, sabe? Pô, que maneiro, cara. Assim, você vê que tá no PSOL agora, né? Correto? Isso, correto. Cara, como é que foi pra você escolher o PSOL? Por que você escolheu o partido pra vir como candidato agora, né? Pra mim foi uma escolha simples, porque eu penso da seguinte forma. Apesar de ser uma política institucional, de corrida eleitoral, tanto municipal, fora do município também, dentro do estado, do Rio e tal, e a gente tem uma visão muito crítica sobre como as políticas públicas se constroem. Então, tipo, uma vez que eu tenho uma certa consciência sobre o que é certo politicamente falando e o que é errado, essa escolha fica muito simples, até porque a gente tem um longo período tradicional de Cachoeiras, em que famílias, né, a gente pode dizer isso, todo mundo sabe, que famílias estão com o poder público nas mãos. Esses poderes, né, se alternam ao longo do tempo. É uma família tal agora, a outra, depois é a próxima. Então, assim, a gente vê isso como uma prática política não saudável, sabe? Porque é como se a política ela fosse uma coisa individual, sabe? E o pessoal, ela tem essa bandeira de lutar pelas causas das minorias. A gente vê que Cachoeiras é uma cidade que explicita isso muito bem. A gente vê muita gente sair de Cachoeiras porque não se sente confortável para ser quem é de Cachoeiras. E, assim, muitos amigos meus já saíram daqui por esse motivo específico. Fora o desenvolvimento, que é sempre precário, é sempre atrasado. Então, por muitos motivos, as pessoas deixam essa cidade que não tem necessidade de ser assim, entendeu? Entendi. Então essa é uma bandeira que o pessoal luta muito e eu me identifico. Sou amigo de alguns deles já há muito tempo, então assim, foi muito fácil. Se a gente está disposto a travar essa luta, é isso. Acho que é por isso que eu escolhi mesmo. Maneiro. Assim, em Cachoeiras a gente vê que tem alguns movimentos que são segregatórios, né? Tem algumas coisas que ainda acontecem, infelizmente. Sim. E a gente viu, né, nos últimos meses, e ficou muito claro que as políticas funcionam muito por bairros, né? A gente tem uma estrutura muito bairrista. Sim. O que você fez durante a pré-campanha para ir se preparando para essa estrutura de campanha que é tão... Tem translados gigantes. Sim. Tem essa complexidade de você rodar um município que não é pequeno, né? Nós somos o quinto maior município do estado, então é um município bem grande, bem extenso. A gente tem poucas pessoas espalhadinhas em vários lugares. Então, como é que você tem feito a sua campanha dentro das dificuldades que você vê no PSOL, com tudo isso? Então, a gente, né, eu participei do movimento universitário. Muita gente me vê como figura central. Eu já não gosto, mas eu acho que a gente primeiro toca em pontos que é uma dificuldade universal. Por exemplo, o transporte público, que é um debate que tomou uma escala bem grande. Eu vejo outros pré-candidatos falarem sobre. E, assim, quando você tem um assunto que dimensiona tantas pessoas, essas pessoas se conectam muito mais facilmente. Por exemplo, teve aquela manifestação da Rio Ita, por exemplo. Sim. A preparação política, a partir do momento que você sempre está envolvido nessas pequenas coisas, se torna uma coisa meio que natural, sabe? Porque você sabe a dificuldade que é um morador do setor rural para ter acesso básico ao centro, por exemplo. Agora, teve o Verdinho, isso deu uma diminuída, tá? Eu costumo dizer que projeto político se faz pensando nos pormenores, e eu acho que uma medida paliativa para um problema momentâneo ser
sabe, precisa ali de um projeto, você precisa rever as estradas. Esses ônibus têm condições de fazer viagens se as estradas estiverem ruins, então, assim, você tem que pensar do começo até o final, entendeu? Não é só, a gente vai colocar aqui o transporte e essas pessoas vão usar, não é muito por aí, entendeu? Então, quando a gente participa de debates políticos, a gente vai nos conselhos da cidade, escuta as demandas da população, conversa com outras pessoas de outras localidades, você acaba centralizando essas informações. E uma vez que você centraliza elas, você consegue se comunicar com muita facilidade, qualquer lugar que você vá, sabe? Então, assim, a gente começa debate, que é importante, a gente tenta sempre trazer algumas figuras de outras esferas de poder, a gente traz com alguma frequência alguns deputados estaduais, o Flávio Serafini já esteve aqui, recentemente o Josemar esteve aqui também, inclusive o Serafini foi o autor da PL para São José, que, assim, você vê que a política, o partido, ele precisa ser esse local de debate político. Então, se uma vez que o partido se propõe a isso, eu acredito que esses detalhes de a gente vai nos bairros, vamos nos bairros, dialogamos com as pessoas, mas se a gente consegue centralizar os problemas delas e evidenciar aquilo, fica muito mais fácil. Em qualquer lugar que você vai, entendeu? Entendi. É isso, é meio que isso. A gente faz uma reuniãozinha aqui, puxa a pessoa, qual que é o problema? É o transporte. Então, olha só, o problema é assim, assim, assado. E às vezes o problema é o mesmo. Sabe? Na maioria das vezes o problema é o mesmo. Tem muitas vezes as pessoas em lugares diferentes têm o mesmo problema. É correto. Muito tradicional. E assim, você falando que puxou um pouco o movimento do transporte universitário, liderou um pouco, e as pessoas te colocaram nisso, né, te evidenciaram que você era realmente uma liderança daquele grupo. Sim. Isso foi um motivador para você vir como candidato, ou você tinha outros motivos para você se tornar candidato? Cara, tem outros motivos, assim, porque o que acontece? O movimento do transporte universitário, ele, inclusive, já aconteceu outras vezes. Algumas pessoas dizem que esse só foi mais assertivo porque a gente foi um pouco mais tático, a gente tenta entender que as pessoas têm vergonha de ir pra rua cobrar o direito dela, cidade do interior, aquela coisinha, sabe? Então a gente faz pensando nisso tudo. Então, mas não foi isso só porque a gente que é jovem, que tem perspectiva, que a gente que estuda, a gente vê as pessoas se evadindo muito, sabe? E é cansativo você ser cachoeirense, você estuda no Cefet, você sabe como é que é. Sim. Então, tipo assim, você tem que trabalhar, você tem que ir pra faculdade. Então, os percalços da cidade, por ser do jeito que dificultam algo que tem que ser simples, sabe? Tipo, eu só quero me formar, entendeu? Eu só quero seguir com a minha carreira, eu quero, sabe, usar o conhecimento científico que eu adotei aqui e ver minha cidade progredir, ou ver o país progredir, porque depende muito, sabe? E esses percalços menores que, uma vez que a gente vai ser fronte de uma discussão política dessa, a gente vê como é que são as coisas e fala, gente, tem tanta gente incompetente aqui tocando essas questões e é por isso que a gente tá assim, entendeu? Aí a galera, algumas pessoas mais próximas a mim ali do movimento, falam assim, Gali, que vai, cara. Pô, tu fala bem, você entende das coisas, você conversa com as pessoas, vai, cara. Então foi um fator impulsionador das pessoas ao meu redor e é isso, entendeu? Essa sensação de ver que eu sou representado por pessoas que não necessariamente me representam, sabe? Entendi. Meio que isso. Cara, eu imagino também que nesse processo, né, você tenha lidado com muitos políticos, muitos vereadores, talvez ir ao gabinete também, tentar pedir, bater na porta. Já. E aí eu queria saber uma coisa de você. Como que você vê o trabalho dos vereadores que a gente tem hoje? Tipo assim, do corpo como um todo, né? A gente sabe que o trabalho do vereador, ele não é sozinho. Claro. Não é... A gente enxerga como coletivo não é uma funcional. ditadura, a gente vive uma democracia. Então, se a gente tem 15 edis ali, eles se comportam como um todo, uma massa que opera. Como que você vê essa operação? Como que você vê isso acontecendo? Cara, acho que minha análise mais fria, assim, é que é uma coisa até comum de Cachoeiras, não é especificamente desse governo, não. Apesar de acontecer nele também. É que a máquina pública, ela lida com uma quantia enorme de dinheiro de várias formas diferentes, né? Licitações e tal. Então, o que eu vejo, assim, como coletivo, tá? Da Câmara. Eu vejo uma incapacidade de bater de frente quando necessário. É aquela batida de frente que não é uma batida de frente, sabe? Uma coisa mais velada, uma coisa mais aperta sua mão que eu aperto a sua.
E assim, quando a gente está apto a fazer um embate político, que é uma coisa pública, tá? Às vezes as pessoas veem a política como uma parada individual, né? Tipo, não, eu vou entrar pra política porque individualmente eu vou fazer isso e eu vou ficar bem, enfim. Só que a política, independente de ideologia, ela tem que ser pública, sabe? Então, assim, se eu entro pra política com interesse individual, eu não vou atender a demanda coletiva, que é de todo mundo, que é o atendimento à saúde, o atendimento ao transporte, o atendimento à educação. Então, assim, eu vejo um grupo de pessoas com interesses individuais sendo incapazes de, quando o debate é totalmente público, que é impossível você ver lá os olhos da população, eles não têm essa capacidade de fazer o enfrentamento, entendeu? Então a gente tem que ter essa medida de tipo, eu sei até onde eu tenho que ir também, porque pelo amor de Deus, sabe? É aquele famoso, político que rouba mais faz, mas também não fazer é meio sacanagem, entendeu? Então a gente tem ali uma série de pessoas que só estão... A gente vê... É isso, entendeu? Os caras só estão ali pro individual. É meio que isso. Entendeu? Então eles acabam se ajoelhando, vou botar assim, entendeu? É isso. Aí você diz assim, em frente ao governo... Ao governo que estiver no poder. Independente, sabe? Porque foi assim nos outros governos. Não é diferente, não é exclusivo. E é claro que aí tem o caráter da pessoa que escolheu o representante. Só que também a gente tem que entender, isso é até um centro de discussão muito, muito abrangente, que é assim, tem gente que julga, por exemplo, quem vota num cara que prometeu um trabalho para ele. Cara, imagina o seguinte, eu gosto sempre de pensar nessa seguinte perspectiva. Você é um pai de, sei lá, 60 e poucos anos e seu filho tá ali desempregado, porque Cachoeiras tem esse déficit, e um cara te promete um emprego para ele. O que ganha o coração do pai não é, sabe, ele é um excelente político, o cara vai ter o trabalho dele, entendeu? Então, assim, eu vejo pessoas, né, da política cachoeirense usando dessa moeda de troca que eu acho uma covardia, por exemplo, sabe? Porque aí você tá brincando com a barriga do cara, porque artificialmente ele não trabalha para que o município supra as demandas básicas da população, mas depois ele tá lá com um favor para salvar a pátria e aquele cara pedir voto para outras 10 pessoas só porque ajudou o filho dele. Então, assim, eu não julgo, de fato. Então, a gente tem que pensar ainda formas que a gente consiga atender essas pessoas nesses níveis, sabe? Que a pessoa consiga trabalhar, sem que dependa disso, para que a política pública avance, para que, sabe, não se torne essa coisa que é defeituosa de propósito, entendeu? Porque tem isso, sabe? Todo mundo sabe. E essa é a política que eu acredito, entendeu? Entendi. Assim, você tem umas opiniões muito claras, né, pra você. E dentro do teu partido, eu tenho visto que até agora a expressão é muito pequena porque não tem muito governo dentro do partido de vocês. Não tem pessoas de governo. Então, uma coisa que eu fico pensando é sobre as dificuldades de você se tornando um vereador ou de alguém do partido, do pessoal, se tornando vereador. Cara, como que vocês estão se preparando para isso? Vocês estão se preparando como um todo? É uma coisa mais individual? Para evitar que seja aquela coisa da andorinha solitária, sabe? Sim. Como que você pensa sobre isso? Então, essa é uma opinião popular dentro do partido. Todos eles têm isso em mente. Todo mundo. Perdão, tô meio resfriado. Mas assim, a gente acredita na política em que as pessoas participem. Então, uma vez que a gente consiga, por mais que a gente tem grandes ideias, grandes projetos, mas por mais que a gente esteja sozinho, uma vez que a gente consiga lotar uma Câmara para que eles vejam o que está sendo votado, a partir do momento que a gente pega aquele debate político velado, leva para conhecimento público, isso gera uma comoção. Vou dar um exemplo muito simples. Debate sobre o transporte. Por exemplo, porque acabou virando... Fiquei taxado desse jeito. Mas, por exemplo, muito se fala disso porque a gente fez questão de mostrar para as pessoas que a gente conversa qual é o problema central. Então a pessoa, caramba, a gente não tem isso porque é falta de vontade política, por exemplo. Então as pessoas naturalmente se engajam, tanto que, não estou dizendo que isso foi ganho meu, tá? Mas, por exemplo, teve a ouvidoria pública na Câmara
sobre os verdinhos, antes dos verdinhos serem executados. Cara, aquela Câmara lotou de gente do interior. Lotou, sabe? Porque o pessoal das associações de moradores de lá se organizaram, se mobilizaram, pum, encheu a Câmara. Uhum. Ninguém ali ia ter coragem de falar qualquer asneira, porque o povo tá lá, entendeu? Uhum. Então, se o povo tá ali participando, criando política junto, entendendo os pormenores do porquê aqueles problemas ainda persistem, não tem pra ninguém, entendeu? Aí uma andorinha deixa de ser uma, entendeu? E a gente pensa nessa transparência, quer que seja dessa forma, e é isso, a gente vai continuar defendendo isso até que o partido um dia define, entendeu? Então esse é um senso, assim, coletivaço. Ali tudo é no coletivo, entendeu? É meio que isso. Eu vejo você batendo bastante no assunto do transporte, né? Não só do verdinho, mas no transporte universitário. Quais são as bandeiras que você quer levantar? Quais são os pontos que você, tipo, já se incomodou mais e realmente deseja brigar como vereador? Ali dentro, cara. Toco principalmente, além do transporte, vou até deixar pro final, mas, por exemplo, acessibilidade é uma coisa que ainda é dificultosa, por quê? Eu tenho um exemplo muito claro, que eu trabalhei com um rapaz que ele é mudo-surdo, o Luiz Pedro, né? Eu não falo Libras, tá? Eu já tive a oportunidade de aprender, mas por falta de tempo não aprendi. Mas, assim, imagina você ser mudo-surdo em uma fábrica que ninguém te entende exatamente, sabe? Então, assim, a gente tem essas questões em Cachoeiras, do cadeirante que não consegue subir no ônibus. Tem umas sequências tão pequenas, mas fazem diferença. Eu acho que é um ponto importante. Lutar para que os alunos eles aprendam, porque a Libras é uma língua oficial do nosso país, inclusive, que ninguém praticamente sabe. Eu acho muito importante brigar por acessibilidade, para que essas pessoas consigam se expressar, consigam ser entendidas, e isso começa do ponto da juventude, porque depois de certa idade fica muito difícil parar para rever certas coisas, certos dogmas, certas ideologias. Então a gente tem que trabalhar isso desde já, assim. Eu também vejo uma falta de incentivo à economia criativa, por exemplo. Todo mundo fala que, poxa, turismo em Cachoeiras é ser tudo, e a gente não vê o turismo de Cachoeiras nunca, sabe? Tem um evento, acontece uma coisa ou outra, mas tem uma série de coisas que precisam ser incentivadas. A gente tem a gastronomia local, a gente precisa fazer com que as pessoas vão até os lugares que são famosos da cidade, mas que para ir é muito difícil, né? Eu como estudo em Niterói, converso com muita gente de lá, na maioria das vezes todo mundo fala assim, você é de Cachoeiras, sei que tem uma cachoeira lá que todo mundo fala 3D, não sei nem onde é e tal. E a gente vê alguns guias turísticos que fazem, né, os trabalhos individuais, mas assim, essas coisas, elas precisam ser políticas, sabe? Porque é economia girando, criando novas perspectivas de trabalho para essas pessoas que muitas das vezes ficam atrás de trabalho de forma informal ali, catando um vereador, catando alguma coisa, sabe? Então a gente precisa impulsionar essas práticas, a gente tem muito artista bacana em Cachoeiras, sabe? Pensar também em construções de restaurantes populares, né? Não é uma coisa que cabe a mim, mas tá dentro do nosso plano de governo do pessoal, porque a gente vai ter o nosso candidato, inclusive, quiser trazê-lo aqui um dia. E é importante a pessoa vir a Cachoeiras e ver essa sensação de que, caraca, beleza, não tem um shopping em Cachoeiras, mas eu consigo ir para um lugar diferente, consigo ouvir uma música legal de um artista daqui, sabe? Sem ser aquela coisa específica de, hoje tem um evento em tal lugar e no outro. Ou se não é num lugar, é no outro. Não, Cachoeiras precisa ter novos horizontes, sabe? Então, brigar por leis que façam com que isso seja possível, evidenciar o talento criativo das pessoas, o talento acadêmico. A gente tem um monte de acadêmico incrível que não trabalha aqui, podia estar desenvolvendo coisas, né? E essas coisas costuradas, sabe? Porque varia muito. A gente precisa também entender que existem algumas pequenas coisas que dificultam o processo, que, por exemplo, a gente ainda tem um enorme problema com nepotismo, sabe? Isso atrapalha o desenvolvimento do município, porque fica naquela coisa meio que curral. Então a gente brigar contra essas estruturas é muito importante. Então a gente precisa de leis que combatam essas práticas, inclusive dentro da cartilha do que um vereador precisa,
seguir, falar, olha, isso aqui é um manual. Tenha essa moralidade aqui para ser um bom vereador. Que é uma coisa simples, que inclusive envolve essa questão do nepotismo, de usar a máquina pública para favorecimento implícito. Então, todas essas coisas estão lá e a gente chega em Cachoeiras e vê tudo o contrário, sabe? Parece que pegaram todos os tópicos, inverteram e mudaram, sabe? Então, tipo, a gente precisa muito brigar para que isso mude. A gente precisa também fazer uma política de adesão da galera da área rural. A gente precisa criar projetos de fomento à agricultura familiar, que é muito importante. Pegar a mercadoria desses agricultores, colocar para venda, criar feirinhas, leis que facilitem o acesso delas ao mercado de trabalho, impulsionar a juventude que desenvolva interesse por isso, digo isso porque eu tenho parte da minha família da agricultura familiar, e a gente vê muitos idosos trabalhando, mas, sabe, e o futuro? A agricultura tem um potencial gigantesco em Cachoeiras, é uma área rural imensa, com muitos trabalhadores incríveis, mas que o percalço dificulta, é uma falta de maquinário, é uma dificuldade financeira, uma dificuldade, algumas leis que o interferem. Então, assim, a gente precisa facilitar a vida dessas pessoas. Cara, Cachoeiras tem, hoje, cerca de 36% da máquina pública, sabe, em torno da economia, e todas as outras fatias são tão menores. A agricultura, que podia ser mais, tem 5%, eu fico, gente, quanto agricultor incrível tem, quanto agrônomo incrível tem aqui, que só faz trabalho para fora. E a gente precisa centralizar isso no nosso município, sabe? Acho que as minhas propostas principais giram em torno do setor rural, do transporte público, que apesar da gente ter aí uma coisa que é intermunicipal, né? A gente até iniciou um debate sério sobre integração, e a integração, ela não existe em Cachoeiras. Tem uma listagem, se vocês quiserem, dá para pesquisar, vocês encontram as cidades que aderem. E assim, Itaboraí adere ao nosso principal vizinho, daqui em direção à região metropolitana, né? E o que é integração? É claro que isso demanda um esforço de iniciar um debate com o deputado estadual, disso para a LERJ e tal, mas se há um esforço dos vereadores irem para Brasília se aprimorar, o Rio de Janeiro é aqui do lado. A LERJ é aqui embaixo, eu pego um ônibus aqui, desço e vou lá, entendeu? Então a gente precisa lutar pela integração, que é um projeto que percorre boa parte das regiões do Rio, de você usar o seu Rio Cardzinho, bater no ônibus. Quando você sair de Itaboraí para Niterói e bater de novo, você vai ter um desconto. Isso é muito importante, porque muita gente no município é desempregado e às vezes não consegue trabalho fora de Cachoeiras, que tem um reduto de trabalho pequeno. Não consegue pelo preço da passagem, isso faz uma diferença gigantesca. Sim. Entende? Já vi situações e histórias de pessoas que tinham que tirar o dinheiro da própria passagem, do próprio salário para pagar a passagem, para complementar a passagem. Exatamente. Aí o salário encolhe mais ainda. Exatamente. E as passagens são caras. E não tem justificativa, sabe? Porque qual que é a lógica? Né? Você tem ali um transporte que vai até Itaboraí. E cada vez menos você tem transporte que, por exemplo, para ir para Niterói eu tenho que baldear porque o que vai direto ele tem um intervalo muito grande, eu preciso ir agora. Então eles diminuíram essas possibilidades de você só pegar o ônibus na rodoviária de Cachoeiras e ir para o destino, porque é muito mais fácil, né, por via de ganho monetário. O cara pegar em Itaboraí ele pega outro. Aí eles gasta-se mais dinheiro, entendeu? Sim. Então essas práticas precisam ser inibidas, a gente precisa colocar ali uma pressão sobre essas empresas, sobre essas questões. A gente acaba... Fiquei nichado no transporte, que eu falei tanto disso, mas tem tantas outras coisas para serem ditas que, sabe, falta muita coisa. Mas se quiser falar, expor suas ideias, o momento é agora. Com certeza. A economia, por exemplo. Muita gente fala sobre a necessidade da economia crescer e tal. Sim. E é como eu falei sobre a economia criativa. A gente tem potencial, mas a gente vê trabalhos que não são de qualidade no município. Claro que eu não vou desmerecer nenhuma profissão, mas a questão é, qual é o mercado de trabalho para um jovem que sai do ensino médio hoje? Você sai do ensino médio, tem a via ou você estuda para um preparatório militar, que também não é um problema, inclusive é muito saudável, ter uma vida estável, prestar um concurso, mas e se ele não quiser isso? Como que fica? Ele vai para o mercado?
Ele vai para uma das, sei lá, quantas farmácias novas já abrindo em Cachoeiras em intervalo tão curto, sabe? Então a gente precisa pensar em formas de desenvolver trabalhos em que essas pessoas se desenvolvam, sabe? Sim. As pessoas precisam morar, as pessoas precisam ter um trabalho em que ela tenha qualidade de vida, que ela tenha tempo, ela tenha lazer. Lazer é política. Lá em casa, eu costumo dizer que... Eu sempre fui meio fora da curva, porque eu falava, gente, eu não quero trabalhar minha vida inteira não tendo tempo pra nada. Eu quero, trabalhar pra viver e não o contrário. Então, assim, a gente precisa pensar em práticas de lazer e de trabalhos que forneçam tempo para a população ter lazer, entendeu? Se somos a cidade do turismo, que, né, potencialmente, né? E a gente não pensa no lazer das pessoas que trabalham no nosso município, a gente não tá pensando em nada, entendeu? Quem vai consumir aqui dentro? São as pessoas de fora? A gente tem que ser aquele com a bandeja na mão para servir quem tá vindo, sabe? As pessoas daqui precisam de qualidade de vida, precisam olhar a perspectiva de trabalho não como só uma forma de pagar as contas, sabe? Porque a pessoa paga a conta, mas ela quer morar, ela quer comer coisa boa, ela quer fazer as coisas. Sim, claro. E para isso a gente tem que gerar alguma coisa diferente, entendeu? E aí entra naquele debate de depender de alguém conseguir um trabalho na máquina pública. A pessoa vai porque é onde é um trabalho com qualidade de vida. Em mínimo que seja, entendeu? É de segunda a sexta, isso faz muita diferença para muita gente. A jornada de trabalho é um pouco reduzida, isso faz muita diferença. Mas agora, para a parcela da população que está com os olhos vendados, sobra o resto, sabe? E isso é muito triste, porque eu já trabalhei com muita gente com um potencial enorme que, eu queria ser isso, queria ser aquilo, tá colocando uma mercadoria dentro da sacola, tá servindo alguém. E a pessoa fica com a autoestima prejudicada, sabe? As pessoas gostam muito de criar aquele debate de que não foi pra frente porque não insistiu, só que, cara, o cérebro humano é complexo, não é uma coisa simples assim. Então a gente precisa pensar nessas práticas, sabe? É a economia criativa que a gente precisa favorecer, postos de trabalho, de desenvolvimento acadêmico, a gente tem muitos acadêmicos aqui que se formam em trabalho fora. A gente precisa pegar a ciência dessas pessoas e transformar em trabalho real. Inclusive o projeto Guapiaçu é um exemplo disso. Sim. Que você vê agrônomos, você vê biólogos, você vê o desenvolvimento do trabalho e sabe, é uma coisa bonita. Traz retorno pra gente. E existem tantas outras áreas que a gente pode explorar que, sabe, estão para trás. Sim. E o projeto Guapiaçu, você mencionou, é uma das coisas que eu valorizo muito, é que a maior parte do custo não sai da prefeitura municipal. Exatamente. E é uma estrutura consideravelmente simples de ser realizada. Exatamente. Porque ali eles trabalham com edital da Petrobras e tal. E tá vendo? Você vê que existem formas de você elucidar um debate que a pessoa não necessariamente precisa, sabe, depender da prefeitura. Sim, por caminhos criar um projeto. Né? Exatamente. Criar um projeto, sabe, abraçar, criar um grupo. Fomentar que pessoas com conhecimento específico, um engenheiro que seja, pense assim, cara, a gente consegue fazer um projeto de desenvolvimento industrial aqui. Sim. Sabe? E ver que essas coisas podem andar. E esse conhecimento, ele é um conhecimento que pouca gente tem. Então a gente precisa criar o quê? Políticas para que essas pessoas entendam como é que é o processo desses trabalhos. São ONGs, sabe? Que prestam esse trabalho acadêmico. Tem a Régua também, um exemplo. Então, assim, E é isso, a gente tem muito profissional aqui que está parado ou está em outro lugar, podendo estar aqui gerando riqueza, trabalhando com a gente, desenvolvimento de projetos. E, sabe, vocês vai. Tem tanta coisa para ser feita aqui, cara, que é complicado. A gente agora vive uma crise ambiental que é global, e a gente, inclusive, uma coisa que tem que se preparar é pensar em medidas políticas que, por exemplo, a gente teve aquelas enchentes aqui no município no começo do ano. Cachoeira está preparada para outra? Sabe? Essas são coisas que têm que ser pensadas. A gente tem que se adaptar à natureza. Não fazer com que a natureza se adapte a gente, porque a gente faz parte da natureza, sabe? E existem muitos projetos do PSOL, por exemplo. Tem o projeto Cidades Esponja, que são projetos que visam forma de escapamento de água sem que prejudique os centros urbanos, os centros agrícolas. Isso é muito importante, criar lagoas artificiais para fazer desvio de água, tem uma série de coisas, sabe? E a proposta principal nossa, justamente essa, é colar todas essas questões, que mal ou bem são interligadas, trazer para o debate público e falar, gente,
tem muita coisa pra fazer aqui, entendeu? Tem gente capaz. Conheço uma série de pessoas que a gente pode sentar, debater um projeto incrível pra sociedade e apresentar assim, ó, Cachoeira não precisa passar por aquilo que passou de novo, sabe? Todo ano São José da Boa Morte passa por isso. Então, se todo ano acontece alguma coisa, é porque alguém não tá fazendo algo, entendeu? Entendi. É isso. Cara, é exatamente nesse sentido que eu vejo que a política pode ser mais eficiente, né? Encontrar caminhos não tão tradicionais. Exato. Sabe? Eu acho essa visão de política realmente boa. E, cara, a gente já tá aqui, assim, nas últimas, né, do podcast. Eu queria te pedir pra deixar uma mensagem. Deixar uma mensagem pra quem acompanha a gente, pra quem tá assistindo a gente. E nesse período você já pode pedir voto, pode fazer o que você quiser também, se quiser já emendar. Perfeito, Fica à vontade, cara. Olha, eu particularmente, luto muito pra que a juventude não vele seus olhos e caia na mesma pegadinha que os nossos pais, avós, tios caíram. A juventude precisa, primeiro, se organizar, segundo, desenvolver e terceiro, se mobilizar para que essas práticas não perpetuem nunca mais, sabe? A gente tem a condição de mudança, a gente tem a condição de fazer o que é necessário e a gente só precisa se organizar. Porque juventude organizada não é enganada, entendeu? Então é isso, eu particularmente tô aí para brigar mesmo. Tiver que falar de alguém, a gente fala, não tem problema, entendeu? É isso, tô pelo pessoal, galera aí tá fazendo um trabalho excelente, a gente vai ter mais candidaturas que eu tenho certeza que vocês vão se identificar, prestem bastante atenção porque a gente vai vir pra brigar, e assim, a gente não tem medo de debate, a gente não tem pé agarrado com ninguém, aqui não tem família mandando na gente, a gente faz o que a gente quiser, entendeu? Então é isso, é um debate livre, é um debate inclusivo, eu quero que as pessoas se sintam próximas e acolhidas do partido, porque a gente tá aqui pra brigar por isso. E é isso. Qualquer coisa é só votar em mim. 50333, hein? Valeu! Fechado. Muito obrigado, cara. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Obrigado por mais um Podcachu. E é isso. De Cachoeiras pro Mundo, Podcachu. Hoje com Alexander. Valeu, até a próxima.